Qual é a diferença entre instinto e pulsão? O nosso psiquismo, né, ele é um contínuo, né? É um contínuo que vem desde marcas, quer dizer, é como se nosso cérebro fosse programado por nossos genes, né? Os nossos genes programam o nosso cérebro para que ele responda a determinados estímulos da realidade externa. Se você olhar a psicologia evolutiva, você vai ver que os animais mais primitivos, quanto mais primitivo, em termos de evolução animal, por exemplo, um réptil, né? Ele é muito dependente do seu repertório filogenético, quer dizer, das aprendizagens da espécie, que é transmitido via gene de um para o outro. Tá? Quando você vai estudando a evolução, espécies mais evoluídas, você vai percebendo que essa dependência dessas memórias da espécie, essas memórias, entre aspas, né, filogenéticas, elas vão se tornando, vamos dizer assim, esmaecidas. E você vai abrindo espaço para aprendizagem na ontogênese, aprendizagem na sua história como indivíduo. Tá? O homem seria, vamos dizer assim, de certa forma, não que o homem é a última espécie, a espécie superior, a espécie isso, aquilo, só que a espécie humana foi aquela espécie que conseguiu atingir os mais altos graus de plasticidade adaptativa, se a gente pensa em termos de gradiente, não em termos de uma especificidade, mas em termos de gradiente, o homem é capaz de habitar qualquer lugar da face da Terra, do mais frio ao mais quente, do mais seco ao mais úmido, do mais alto ao mais baixo, do mais tudo ele é capaz de habitar, inclusive fora da Terra. Já está indo para outros planetas, para a Lua, para a Terra. E mais ainda, o homem é o único animal que não muda de ambiente só, ele muda o ambiente. E quem deu esse recurso a ele foi o símbolo linguístico. Agora, quem deu o símbolo linguístico? A natureza. Nenhuma outra espécie tem o poder de operar contra a própria natureza. O homem tem. Contra a sua própria natureza. É isso que o Freud fala, de uma certa forma, naquele texto, Mal-Estar na Civilização. Né? Que a partir do momento que você se lança na civilização, que o símbolo linguístico te lança, você, de uma certa forma, começa a operar contra essa natureza, a restringir essa natureza, a proibir essa natureza. E a natureza berra, grita dentro de você. Tá? E nós podemos, talvez, agora entender um pouco o conceito de pulsão. O que é pulsão? Senão essa natureza que grita dentro da gente, né, em que, em contato com o símbolo linguístico, vai ganhar uma representação, até pré-símbolo linguístico, já tem representações, né, o símbolo apenas acentua isso, né, representações do nosso psiquismo que tem a ver, vamos dizer assim, com esse embate entre cultura e natureza, entre a experiência dessa criança, desse momento em que o símbolo linguístico está entrando, com a mãe no seu desenvolvimento, é a natureza. Onde Freud dizia que a pulsão ela tem uma fonte somática. O que é essa fonte somática? É uma fonte baseada na necessidade. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo isso, sexual, necessidade de sexo, todas essas fontes somáticas, como qualquer animal. Só que quando nós nos relacionamos com o nosso ambiente, essas necessidades vão ser transformadas, vamos dizer assim, pela inserção nesse ambiente, em representações do nosso psiquismo que extrapolam essa própria natureza. Né? É onde Freud, numa outra obra, um outro texto chamado 3 ensaios sobre a sexualidade, vai falar exatamente nesse aspecto, nesse grande, vamos dizer assim, polimorfia que é a sexualidade humana, aonde se insere todos esses aspectos pulsionais. O que é pulsão oral? É a necessidade de alimentar-se, aonde a sexualidade, né, de uma certa forma, toma carona, se justapõe. Né? Nós chamamos de anaclismo, ela se junta, tá? E daí para frente a nossa sexualidade se apresenta através do viés oral, através do viés anal, porque o viés anal é onde você aprende o controle de esfíncter. Né? E o controle de esfíncter, esse tipo de controlar esfíncter, isso é excitatório. A mucosa anal é uma área excitante, né? Excitante. Como também a questão do olhar, quer dizer, a troca da mãe, o olhar da criança, o olhar da mãe, isso é uma área também, vamos dizer assim, que vai se instalar outro aspecto pulsional. Né? Quer dizer, entender o outro, ver o outro.
A voz da mãe em relação à criança também vai em outro campo pulsional, que é a pulsão invocante. Então você tem a pulsão escópica, que tem a ver com o olhar, a pulsão invocante, que tem a ver com a voz, a pulsão oral, que tem a ver com a experiência de alimentação, a pulsão anal, que é o controle de esfíncter, e por aí vai, grande campo pulsional. O homem é um animal que não é movido por instinto, ele é até um certo ponto, um ímpeto vem de dentro, da fonte somática, como se fosse um instinto, mas ele não tem uma coisa bem definida, ele vai ter que fazer um complemento deste impulso com uma espécie de uma vivência no ambiente em que ele está, uma espécie de uma aprendizagem. E a junção disso é que você vai ter a moção pulsional, que é essa parte, vamos dizer assim, inscrita no seu soma, que é a necessidade, e a representação psíquica, que é a pulsão propriamente dita. Isso é que é a ideia de pulsão.